Uma boa noite de novo, né? As pessoas que estão aqui na igreja, na assembleia, os que chegaram um pouquinho depois do canto de entrada, que eu não tive oportunidade de cumprimentar, e as pessoas que vão ter acesso a essa celebração da Eucaristia pelo canal do YouTube ou que nos acompanham desde casa, né? Deus possa abençoar a nossa vida, nossa celebração, e que nós possamos sair fortificados para a nossa semana. Tem uma passagem das Escrituras na qual o profeta agradece e pede ao mesmo tempo ao Senhor que possa conceder a ele todos os dias ouvidos de discípulos para que ele ouça de forma diferente a mesma mensagem. E tem alguns temas, né, na nossa tradição cristã, na nossa igreja, que eles sempre vão estar girando a liturgia e sempre vão aparecer. Às vezes aparecem em primeiro plano, às vezes aparecem em segundo plano. Um desses temas são as famosas virtudes teologais, que nós ouvimos várias vezes, lemos, né, e aprendemos na igreja a partir da carta de Paulo aos Coríntios, a fé, esperança e caridade. E nesses próximos domingos, nós vamos ver que a virtude teologal da fé, ela vai estar muito em evidência, né? Vai ser uma espécie de narrativa que vai mostrando essa relação de fé entre os discípulos e Jesus, ou entre o povo, que ainda muitos não eram discípulos, e Jesus. A gente vai notar isso. E o nosso evangelho de hoje, as nossas leituras de hoje, de alguma forma, apontam, né, para o tema da fé. A gente escutou, por exemplo, a primeira leitura, que é a leitura do livro de Jó, né, um livro que coloca a fé como centro da narrativa, né? Se aquele homem que é justo vai permanecer fiel e crendo em Deus até o fim ou não. E assim por diante, né? Paulo também vai dizer que ao abraçarmos a fé, as coisas antigas se passaram e nós somos renovados, né, pela fé. E o Evangelho é uma grande narrativa sobre a relação de fé entre os discípulos e Jesus. Muito ilustrativo, né? Um evangelho que nós escutamos, com certeza, várias vezes. E nós temos um perigo, né, às vezes, ao lermos esses textos que são muito ilustrativos e que deixam, de uma forma muito forte, a falta de fé dos discípulos transparecer. Nós temos um perigo, uma tentação de lermos este texto julgando os personagens, as personagens, né, de uma forma anacrônica, né, fora do tempo, fora do Cronos, e às vezes quase que inconscientemente apontando o dedo, falando: nossa, como que este povo podia ainda não ter fé em Jesus depois de tudo que passaram com ele, né? E aí a gente precisa reafirmar que esses textos não foram escritos para a gente apontar o dedo para os discípulos e identificar a falta de fé deles, porque isso já tá sendo feito, né, lá na narrativa. Estes textos foram escritos, essas narrativas foram escritas para que a gente possa, de alguma forma, se identificar com a experiência, né? E aí todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui, com exceção de algumas criancinhas que estão lá atrás, que estão com os pais, já passamos por alguma turbulência na vida. Todos nós já passamos por algumas tempestades, né? A gente fala que depois dos 13 anos a vida começa a complicar bastante. Então todo mundo que tem acima de 13 anos já começa a viver alguns dramas, né? E a fé, ela emerge justamente diante desses dramas. Essa virtude que nós chamamos de infusa, né? Que Deus já coloca no nosso coração, ela é ativada todas as vezes que a nossa vida ou a vida de alguém que nós amamos está em risco, está em perigo. E é isso que nós ouvimos hoje no Evangelho. Diante do perigo da morte, da iminência da morte, o grito, né? Senhor, salva-nos. Então olhamos para o texto do Evangelho e identificamos isso na nossa vida também, né? Nas nossas turbulências e nas nossas tempestades, né? Quantas vezes também nós não gritamos, né? E não fizemos a pergunta que os discípulos fazem. Será que Deus não está aqui? Será que Deus não se importa com a minha vida? Será que Deus vai me deixar perecer?
Será que eu não tenho valor? Será que isso não vai passar? Por que está acontecendo isso comigo? Isso é uma coisa muito normal na nossa vida. Todas as vezes estivermos passando por turbulência, por tempestades, por risco, né, de morte, nós vamos lembrar do dado da fé. E nós vamos pedir socorro a Deus. E isso é muito interessante, né, quando a gente nota que esse pedido ele pode ser feito a partir de duas posturas. A postura verdadeira de fé, na postura verdadeira de fé, o pedido acontece a partir da esperança e da gratidão. Por isso que as três virtudes, elas estão conectadas. Fé é igual a esperança, que é igual a caridade. Então, quando a pessoa tem uma postura de fé, ela vai clamar a Deus do mesmo jeito, mas a postura de fé vai gerar no coração dessa pessoa esperança e gratidão. Espera no Senhor e tem coragem. Isso é a primeira postura, né? do crente, daquele que tem fé. Aquele que ainda não atingiu a maturidade na fé, vai pedir do mesmo jeito, mas a postura vai mudar. Ele não vai pedir a partir da esperança, mas vai pedir a partir da expectativa. E aí a coisa complica. Porque esperança e expectativa não são... aliás, as palavras já são diferentes e não dizem a mesma coisa. Né? A postura de gratidão e a postura de esperança nos leva a uma confiança quase que de criancinha que pula no colo do pai. E que fala, seja feita a sua vontade. Assim, eu quero muito isso, Senhor, eu quero muito isso, mas seja feita a sua vontade. A postura da expectativa, não. Se a postura da esperança gera em nós gratidão, a postura da expectativa gera em nós frustração, que é igual a pirraça. Cuidado, vocês estão vivendo a fé de vocês a partir da postura da esperança ou da expectativa? Porque a expectativa é própria do ser humano, né? A gente brinca, né? Tem um ônibus que passa todo dia às 7 horas. Eu tenho expectativa que ele passe às 7, não às 7h30, senão eu me atraso para o trabalho. E se passar às 7h30, eu xingo o motorista, fico revoltado. Gerou frustração, pirraça. É assim, né? Quer dizer, as relações humanas, né? Eu espero que fulano seja fiel a mim, eu espero que fulano me ame. Posso ser frustrado, fulano pode não me amar, pode não gostar de mim, pode me trair. Frustração igual pirraça. Esperança é diferente. A esperança não gera frustração, gera gratidão. Que bom que o Senhor me deu agora. Não me deu agora, não vou fazer pirracinha e não vou ficar frustrado por causa disso. Entrego a minha vontade nas mãos da vontade de Deus, e as duas vontades se casando, a gente fica em paz. Então é muito interessante essa reflexão sobre a fé, porque hoje nós podemos tirar do texto, né, pelo menos, né, não de uma forma assim, às vezes tão evidente, mas nós podemos tirar essa reflexão toda que eu estou tirando destes textos do Evangelho. A postura dos discípulos naquele momento, mais do que uma postura de esperança, era de expectativa, né? Primeiro, o medo da morte, né? Se está tendo tempestade, eu vou afundar e vou morrer. Então, já que nós temos um homem aqui que tem poder, vamos apelar pela expectativa. E eles são agressivos ao falar com Jesus. Senhor, nós estamos morrendo, você não vai fazer nada não? Vai ficar aí dormindo nos travesseiros? Né? Jesus levanta, acalma o vento, acalma a tempestade, mas diz para eles uma palavra que é: vocês são muito fraquinhos na fé. Apesar de tudo, vocês ainda não acreditam. E aí, cuidado, né? Não julguemos a postura dos discípulos, porque nós também agimos, às vezes, no ramo da expectativa. Muitas pessoas abandonam a fé porque vivem a fé a partir da expectativa. Eu esperava, eu tinha expectativa, não esperança. Prestem atenção. Eu tinha expectativa que Deus curasse a minha mãe do câncer. Não curou, fiquei com raiva de Deus. Eu tinha a expectativa que eu ia conseguir essa vaga, rezei tanto para conseguir essa vaga neste trabalho. Não consegui, Deus não gosta de mim.
Fé no campo da expectativa, não da esperança. A virtude teologal é esperança, não expectativa. Quem vive a partir da expectativa sempre vai ficar triste e frustrado. Ou quase sempre, né? Vai passar por frustrações. Isso vale para tudo, tá? Por isso que o verdadeiro amor, ontem eu fiz um casamento, essas flores aqui estão aqui por causa de vocês também, tá? Não, mas é porque o pessoal doou pra gente, né? São as partes boas do casamento, né? Tem outras partes também para eles, né? Mas para nossa igreja, sobretudo, o carinho com que eles doam pra gente os arranjos. Aliás, um abraço aí se eles estiverem participando da Santa Missa, o casal mais conhecido por mim. Então, assim, inclusive no amor humano também, se nós vivemos só no campo da expectativa, a gente vai sempre viver brigando. Porque o outro jamais vai oferecer pra gente aquilo que nós esperamos. Por mais perfeito que essa relação seja, por mais perfeita que essa relação seja, não é verdade? Vocês que são casados há muito tempo, por mais perfeita que seja a relação, sempre vai faltar algo. Então, um relacionamento que se baseia no campo da expectativa, vai muito longe, não. Tem que ultrapassar a expectativa. E tem que chegar a alcançar a esperança, né? E na esperança, amar. E aí as coisas se transformam. Muitas coisas da nossa vida realmente não funcionam porque nós não conseguimos ainda passar do campo da expectativa para o campo da esperança, né? Pois vocês podem, tiverem paciência, rever aí a gravação, né, que está sendo feita. Quantas vezes eu repeti essa palavra? E eu estou repetindo para que vocês guardem mesmo. E pensem ao sair daqui. Espera aí, eu vivo a minha fé a partir de onde? O salmista fala, espera em Deus e tem coragem. Não tem expectativa em Deus e tem coragem. Não é expectativa, é esperança, né? Nossa igreja está cheia de expectativa. Eu esperava que esse padre fosse assim. Como o padre não é assim, eu mudo de paróquia. As pessoas deixam comunidade de fé por coisas idiotas, gente. Me perdoe, coisas muito bestas. Por brigas. Eu esperava que essa pastoral me acolhesse assim, eu não me acolheu assim. Criei uma expectativa, fui frustrado. Fiquei com raivinha. Aí eu faço uma pirracinha e mudo. Por isso que eu troco de relacionamentos como eu troco de roupa. Porque eu esperava que fulano fosse assim. Como ela frustrou ou ele frustrou a minha expectativa, não sou capaz de superar isso, fiquei com raivinha e vou embora, né? Muito sério, não é? Pois é muito sério. E é a verdade da nossa vida, né? Então, bem direto, bem objetivo, não é difícil de entender, mas provoca em nós uma mudança, provoca em nós uma reflexão. Em todos os âmbitos da nossa vida, né? No âmbito da fé, primordialmente, mas nos outros âmbitos. Passem da expectativa à esperança. Passem da frustração à gratidão. É isso que eu espero, né? Na esperança e não na expectativa que aconteça com vocês. Amém? Que Deus possa nos ajudar a fazer essa mudança, porque Paulo vai dizer, a partir da fé, as coisas antigas ficaram para lá, ou seja, o homem velho é o homem da expectativa. O homem renovado é o homem da esperança. Deixar o homem velho, o ser humano velho, que é o da expectativa, e viver agora essa humanidade nova, que é a humanidade da esperança, da fé e do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,